Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Obrigada pelo convite. Você falou para me identificar, né? Isso, quem é Luana? Eu atualmente sou bacharel em Direito. Eu trabalho com o Dr. Samuel. Né? A gente está aí na luta pela justiça, pela liberdade. E hoje também estamos aqui para falar, né, sobre o direito das mulheres. Porque nós temos direito e como estamos, né, em sociedade, então a gente está aqui para conversar um pouco sobre. Certo. Luana de quê? Sim. Sou Luana de Jesus Barros. Eu moro na Fazenda Caboronga. Sou filha de Irará. E como, né, a convidada Fia estava falando aqui, também sou filha de mãe agricultora. Minha mãe é lavradora. Tenho muito orgulho de dizer isso, que eu e minha irmã, a gente foi criada através disso, né? Certo. Do trabalho rural. Então, a gente está aí na luta e cansativo, mas... Me desculpe, não vai falar o nome da mamãe, não? Falo. Sim. O nome da minha mãe é Marina, mas todo mundo conhece ela como Nega. E sou filha também de Edivaldo. Popularmente, o pessoal chama de Vardinho. Né? Todo mundo se cria um apelido, não tem jeito. Não tem. Eu só com apelido para conhecer. Com certeza. Mas vamos lá, né? Acompanhando você está... Dr. Samuel. Dr. Samuel também é filho de lá da Caboronga. A gente se conhece desde criança. Mas ele é mais velho que eu. Ele tava mais com minha irmã, meus primos que são da mesma idade, mas desde pequena. A mãe dele eu considero como minha avó também. Dona Sofia. Dona Sofia, exato. Popular Sofia. Mas vamos lá, doutor Samuel, bom dia. Bom dia, Welton. Bom dia a todos, ouvintes. Todos e todas, hoje, né, já incluíram o todos, que é para incluir todos de uma forma geral, ouvintes da Rádio Irará FM. Eu quero inicialmente agradecer aqui o espaço cedido, dizer que eu me sinto um pouquinho incomodado porque eu acho que eu estou ocupando um lugar de fala que não é meu, né, nessa semana, dedicado exclusivamente ao Dia das Mulheres, mas eu entendo também que devido à especialidade, e aí eu já estendo o agradecimento à Luana, né, que por meio dela estou aqui também para a gente falar um pouquinho sobre essas questões aí que permeiam os direitos e deveres das mulheres. Certo. Então vamos lá. Luana, você quer fazer uma explanação do que é esses direitos e deveres ou já quer que eu entre perguntando alguma coisa? Não, o que eu tenho a dizer mesmo é que as mulheres hoje, a gente está crescendo bastante no mercado, a gente está conseguindo ter uma visibilidade maior, estamos conquistando muitas coisas, mas ainda falta muito, né, a melhorar. Então, o que eu tenho a dizer é isso mesmo, e aí eu vou guardar para o seu posicionamento, aí a gente vai conversar. Pronto, então já vou perguntando. Você acha que a mulher, hoje no mercado de trabalho, que a luta maior se começa por isso, né? Pelo menos tem uma história aí, que havia uma indústria e tal, e o cidadão fechou a indústria lá em 1800 alguma coisa e tocou fogo com as mulheres dentro, que elas queriam os direitos. Essa história, né, que eu não domino facilmente, mas ouço falar. Mas a história é essa. Daí por diante, você acha que a mulher, no seu espaço de trabalho, ela já conquistou 10, 20, 30% ou mais? Eu acho que hoje, eu acredito que 30%. Mas ainda falta muita coisa. Hoje a gente conseguiu alguns direitos recentemente, nessa semana, salvo engano, semana passada. A gente conseguiu mais uma lei, né, que foi sancionada pelo presidente Lula de igualdade salarial. Certo. Né? É uma grande luta que as mulheres sempre tiveram na vida, né? A questão da revolução mesmo no dia da luta do 8 de março, foi exatamente uma das questões, foi essa mesmo, a luta por direitos iguais em equiparação salarial. E mulheres que trabalham na mesma área que os homens vão ter o mesmo direito de salário, vai ser salário iguais para ambos, tanto para homem quanto para mulher. E mais um dos direitos também em relação ao salário foi também a lei da laqueadura, né, para as mulheres também, que antes precisava de o apoio do... Assinatura e reconhecimento autorização do esposo, cônjuge, né? Para poder conseguir. E agora, a partir dessa lei, não precisa mais. Ela tem o direito de requerer sem precisar da assinatura do companheiro. Exatamente. Né? A medicina exigia isso. Eu li essa matéria a semana passada aqui no estúdio da Irará FM. É realmente algo importante para a vida da mulher. Sim. Né? A gente até brincou, porque os homens não cortam lá, como é, dona Samuel, já corta lá que é mais prático, mais fácil, né? Com certeza, para o homem é muito mais fácil. Mas aí a gente brinca, será que cai, ou como é que acontece e tal? Essas coisas assim, mas deixa quieto. É só brincadeira para descontrair, claro. Mas a gente, voltando à questão dos direitos, né? E a gente entende os direitos da mulher,
o acompanhante aqui, o doutor Samuel Vitório, né? Doutor Samuel, a mesma pergunta eu repito para o senhor. Na sua visão, né? Porque a mulher, ela tem um ponto de vista e o homem tem um outro. A mulher já avançou mais do que esses 30% que Luana nos fala aqui? Pronto, Elton, é muito difícil a gente, claro, ser muito preciso em questão de números, né? Mas, sem sombra de dúvida, na minha visão, assim como homem, como profissional também, eu acredito que está realmente ali na casa dos 30% aos 35% no máximo. E isso aí vai depender também da área que a gente está falando. Certo. E eu posso aqui trazer, já que você perguntou de números para a Luana, eu já posso aqui também trazer um número importante já no meio do judiciário. Certo. Hoje o país ele tem 91 tribunais, né? Em 88, ali teria mulheres representantes ali dentro desses tribunais em cerca de uns 28%, né, do total. Em 2019, esse número já passou ali para 38%, tá? E hoje, dentro dos 91 tribunais que a gente tem no país, a gente está falando da maior corte, todas as, né, Tribunal de Justiça, TRF, que são as justiças federais, Justiça Eleitoral, Justiça do Trabalho, tribunais superiores e conselhos, a gente está falando aí que de 91 tribunais no todo, e dentro desses 91, 40 mulheres representam cargos de chefia ali, certo, presidência ou vice-presidência. Então, assim, a gente está falando de um número quase metade do total dos tribunais, certo, né? Desses totais aí, a gente tem 40 mulheres da frente da gestão, sendo que 22 são presidentes dos tribunais. E aqui, as referências maiores. Hoje, as nossas cortes de justiça maior, que é o STF e o STJ, estão presididos por 2 mulheres. O STF, com o maior corte, é presidido pela ministra Carmen Lúcia, e o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, a segunda maior instância ali, presidido pela presidente Maria Antônia. Então, assim, eu acho que a mulher conquistou demais, né, muito espaço, e não que é muito, não, né? Mas é uma luta histórica mesmo, né? E que vem avançando sem sombra de dúvida. Eu acho que o espaço está sendo realmente reconhecido e muito merecido. Certo. Hoje nós temos do Banco do Brasil, essa semana assumiu uma mulher, né? Caixa Econômica, a presidente também é uma mulher. Então, a mulher, ela não só ocupa os espaços também no grande escalão, como também hoje nós temos mulheres que trabalham na área da construção civil, né? Entre outras áreas, né? Na educação nem se fala, porque quem domina é as mulheres. Com certeza. Né? É a área que elas dominam. Agora, eu vou a Luana. Luana, a nível de direito, né, doutora Luana, a gente vai... Eu conheço Luana sem doutora, e aí fica desse jeito. Mas já é. Mas Sim, doutora já, com Luana, né, entre direitos e deveres, o que as mulheres conquistaram e o que elas precisam ainda conquistar? Olha, hoje as mulheres conseguiu o direito de ir e vir mesmo, né? Sem aquele empecilho, aquele impedimento que existia muito. Antes a mulher era muito submissa, né, aos homens. Qualquer coisa que a mulher fosse fazer, ela primeiro tinha que se reportar ao homem. Ela tinha que ter a autorização do homem para fazer. Hoje a gente conquistou essa autonomia, né? A gente escolhe o que a gente quer fazer. Como muitas feministas mesmo falam, meu corpo, minhas regras, né? Ela tem o direito de vestir a roupa que quer vestir, certo, de fazer o que quer, o curso que quiser, o trabalho que quiser. Eu acho que isso foi uma evolução importante para nós mulheres, né? Que conquistamos esse direito de termos autonomia mesmo de fazer aquilo que a gente tem vontade de fazer. Certo. Precisa melhorar ainda muita coisa. Acho que muita coisa ainda as mulheres são meio que subestimadas. Acham que a gente não tem a capacidade de fazer, mas... ter a oportunidade, nós mulheres temos a oportunidade, a gente mostra que a gente é melhor. E eu digo que melhor até do que muitos homens, né? Com certeza. Perdemos, Marcela. Quem é que estava aqui falando, ela né? Ela falou que vive da terra, sobrevive da terra, a lavradora. Ela mesma sabe que nem todo homem consegue fazer um trabalho rural como muitas mulheres. Ó, eu digo para você, eu não consigo de TPM
cuidar de filho, cuidar de casa, cuidar de marido e ainda trabalhar. Tá vendo? Não é só você, não. Só em pensar em ter a TPM já diz Só tudo. as mulheres conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo. O homem não consegue. É uma coisa só. Se fizer duas, se atrapalha tudo. É. A mulher, ela faz mais que Rapaz, eu tenho que criar o empoderamento masculino, é o jeito. o homem já está empoderado demais. Desde sempre. Agora é a nossa vez. Agora, voltando ainda dentro dessas questões, né, do que a mulher conquistou, porque parecia que era só deveres servir ao homem, né? Sim. A verdade era essa, subserviente ao homem Ao o tempo todo. Só que a mulher conquistou outros espaços. E hoje ela não se submete, né? A palavra correta é essa, a essa situação. Ela não aceita, né? Isso tem complicado as relações ou isso facilita? Ou o homem precisa se melhorar para conviver com essas relações da mulher empoderada? O homem precisa se melhorar mesmo, né? Para entender que as coisas mudaram. Então, eles têm que se adaptar mesmo às mudanças. E perceber que nós mulheres, né? Temos, como eu já falei, o nosso lugar. Então, eles têm que observar e ver que não é só eles que mandam na casa. Os dois trabalham. O homem e a mulher trabalham, marido e mulher. Os dois ajudam ali nas coisas da casa. Então, por que só ele que pode ter autonomia ou autoridade de falar algo ou ser o dono da casa? Não, os dois são. Certo. Você entrou aí no assunto da questão da igualdade, Sim. né? Nós tivemos uma entrevista semana passada com o doutor Antônio Luciano, delegado, e ele falava dessa questão, que o salário do homem não é dele, é da família, e que o salário da mulher não é dela, é da família. É assim que a lei diz? É assim, a partir do momento que os dois são casados ali, né? Em comunhão parcial de bens ali, o dinheiro ali é dos dois, né? O salário é dos dois. Se estão convivendo na mesma casa, tem uma família, é dos dois. Mas o salário da mulher, além de ser da casa, é dela também. Não, porque ele nos explicou assim, exemplo, o homem, ele se achava assim, ele ia como provedor da casa para a luta no mundo e tal, e a mulher dentro de casa. E ele não via que esse dinheiro também é da família, da esposa, ela tem direito. Ele até falou, olha, você gastou, pagou todos os compromissos da casa, sobrou dinheiro, é 50% de cada. Essa seria a explicação da lei? Eu acho que seria o justo, né? Não tem, assim, uma lei específica em relação a essa questão de salário, de ser da casa ou não. Não existe uma lei específica para isso. Certo. Isso aí é mais mesmo uma questão de convívio mesmo familiar, uma questão de decisão da família. Certo. Mas se o homem em questão ali, ele ganha mais que ela, os dois convivendo, eu acho que seria o justo, após ali os compromissos da casa, ele compartilhar com ela o que sobrou, por exemplo. Até porque se ele ganha mais, né, o que é que custa para ele? É como a gente estava falando antes. E aí, nesse caso, vem a questão de ele começar, né, a perceber e ver que as coisas mudaram de fato, mesmo sabendo que a mulher está ganhando menos que ele, então ele tem que ter essa consciência também de poder contribuir e ajudá-la muito mais. Certo. O doutor Samuel, eu vou aproveitar Sim, o gancho, claro. né, em cima dessa questão dos homens, né? Não seria viável hoje a gente... Porque a nossa formação não trata dessa questão de relações. As nossas famílias não são preparadas para nos ensinar sobre essas coisas. Porque eu acho que em toda a minha história, eu nunca vi meus pais sentarem comigo para dizer, olha, casamento é isso, compromisso é desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito. Nem minha mãe. Minha mãe só sentava para dizer uma coisa, não mexa com filha dos outros, porque se você mexer, você casa. Naquela época era assim, hoje eu não sei como é mais, né? Mas era desse jeito. Não mexa com a filha dos outros, porque se você mexer, você casa. Era desse jeito. Agora, voltando à visão do homem. O homem não precisa se preparar mais nesse aspecto, doutor Samuel? Elton, sem sombra de dúvidas, a Luana foi muito assertiva aqui no que ela disse, né, em relação à sua pergunta aí, quanto à questão da lei e o que a lei determina sobre a questão do salário. A gente está tocando num ponto assim, bem direto. E é claro, a lei não está dizendo lá que o salário que o homem ganha é da mulher, mas indiretamente, se a gente observar, a partir do momento que o homem casa com a mulher e vice-versa, ou qualquer que seja o tipo de família que hoje já se é aceitado e permitido na sociedade,
no momento do casamento, ela está celebrando um contrato de convivência, onde nesse contrato está dizendo qual é o regime de casamento. Certo. Se é um regime de comunhão parcial, é tanto que no momento da separação ali, do divórcio, o que determina o que é de quem e a quantidade é o regime de casamento. Se ela está casando em regime de comunhão parcial ou se ela apenas se junta e não se casa, entende-se como uma união estável que tem o mesmo direito da comunhão parcial de bens, no momento da vivência, em tese, era para ser a mesma coisa. Dividir os mesmos bens, usufruir dos mesmos valores, né? Mas, claro, a gente não tem essa cultura, não tem essa educação, como você também bem pontuou, né? Desde a família, desde as escolas, e hoje a gente precisa de mais. Tanto inserir Claro, a questão do ambiente familiar é uma questão mais de conscientização mesmo, mas no ambiente escolar eu acredito que já é possível inserir educação financeira, educação emocional, inteligência emocional é de suma importância, inclusive no tocante ao respeito às mulheres, ao conseguir tratar de forma igualitária ali, né, o gênero oposto. Então, eu acho que a gente parte muito de uma cultura machista mesmo, sabe, patriarcal, muito pesada, e não é fácil você mudar isso da noite para o dia e chegar aqui e falar, não, o seu salário vai ter que dar metade a ela. Pô, nunca foi assim, meu pai nunca me ensinou, entende? Isso. Mas assim, a gente precisa dessa educação, o homem precisa se conscientizar também, a gente precisa se amoldar nessa nova realidade, né? Sem sombra de dúvida. Porque aí eu volto de novo, né, a visão do bate-papo que eu tive aqui com o delegado. Certo. Né? Ele acredita que essa turma mais jovem, de 2000 para cá, que futuramente a mente já estará mudada, até pela questão da globalização, de mais informações, mas o currículo escolar já deveria constar isso aí. Sem sombra de dúvidas, eu também acredito, porque não é simplesmente o acesso à informação. Hoje, a gente tem um lado positivo, mas tem um lado negativo. Isso. Com a questão da pandemia aí, essa parte digital, ela avançou 10, 20, ou quem sabe até uns 30 anos, né? Que a gente alcançaria aqui no Brasil, pelo menos, sem essa pandemia. Então, assim, do mesmo modo que trouxe muitas informações, o consumidor, quem está do outro lado consumindo, não consegue captar ou consumir apenas informações de qualidade. Ela consome tudo de uma forma, e muitas vezes de forma errada. Muita gente usa a meio social para o crime também, ou até para diversão, ou coisas até, né, imorais ali. Mas o fato é que esse excesso de informação gera ansiedade, gera crime, gera vários outros problemas, e não necessariamente só a educação. O correto é já embutir no meio da educação mesmo escolar, uma matéria, algo nesse sentido, para vir, né? É claro, já é uma sociedade com a mente mudada um pouco, mas assim, do mesmo modo que tem acesso à informação, para mim, eu acredito que tem excesso de informação e de informações também desqualificadas, né? O fake news está aí, muita coisa errada. Então, assim, tem uma mudança, mas ainda não é o que a gente precisa. Certo. Eu vou perguntar a Luana. Luana, chegamos no momento que a violência doméstica se tornou muito grande no nosso país. E aí se criou uma lei diante de um sofrimento de uma mulher, e é a que dá o nome à Lei Maria da Penha, né? Você, como mulher, advogada, claro que tem estudado, lido, esta lei tem tido resultados positivos? Ou você acha que ainda pode melhorar com as ações? Porque a lei está ali, mas existem os agentes que vão aplicar a lei. Sim. Né? É necessário que haja mais ação ou está indo no caminho certo, no tempo certo? A Lei Maria da Penha, ela veio para nos proteger mesmo, né? O feminicídio, ultimamente, aumentou muito. A gente vê todos os dias casos de mulheres mortas, né, pelos seus companheiros. E a Lei Maria da Penha tem muita eficácia, já fez e faz, né, muita coisa por nós, pela nossa proteção, mas ainda tem muito a melhorar, até porque a Lei Maria da Penha, ela veio para proteger não só da violência física, mas tem aquela psicológica, tem a moral, tem vários tipos de crime, não só física, né? Certo. E então, teve muitas mudanças, salvou muitas vidas, né? Ela está aí para ajudar a fazer com que as mulheres se sentirem ameaçadas, ela vai, né, presta uma queixa e ela tem
ali aquela proteção, mas a gente sabe que, no fundo, mesmo se estiver tendo aquele acompanhamento, não é 100%. Precisa ainda melhorar bastante coisa, mas eu acredito que a gente já teve muitas ações positivas, né, em relação à Eu Maria da Penha, coloco realmente. que a lei ela tem ajudado no aspecto até de esclarecer a mulher. Sim. Agora eu volto de novo. A questão do conhecimento. Né? Nós temos uma dificuldade social muito grande de conhecer até a nossa Constituição brasileira. Imagine o Código Civil e o Código Criminal. Aí perpassa de novo pela nossa formação, desde a família escolar e a chegar aos dias de hoje. Né? A gente se depara com uma lei que quer resolver um problema que é crônico no nosso país, que atinge todas as classes sociais, né? Porque a gente está vendo, antigamente o crime era coisa de pobre, né? A violência era coisa de pobre, a gente está vendo que não é isso. Não mesmo. Né? Nós temos pessoas que são pobres no seu sentido financeiro, mas são excelentes seres humanos socialmente falando. Melhor do que muitos que acham que o poder é o dinheiro. Né? Então, diante dessa circunstância familiar, porque afeta toda a família nessa questão da violência doméstica, né? A gente está com o caso de um cidadão foragido do nosso país que agrediu uma mulher na academia, né? Ele está foragido e a gente conhece que dentro do lar dele, um homem rico, muito bem esclarecido, empresário de sucesso, mas ele dava choque no filho quando ele estava com raiva. Imagina. Né? Então são as violências que a gente vê. Se ele fez isso com o próprio filho dele, né? Imagine o que ele poderia fazer com outras pessoas. Né? Então, aí a minha pergunta se embasa nisso, porque a gente está vendo a necessidade de trazer mais ao conhecimento dos homens, e a gente está vendo poucas ações, viu, doutor Samuel? Poucas ações para que o homem também seja esclarecido do que é os direitos, do que são os deveres. Porque quando ele se relaciona, ele acha que a mulher é posse dele. É igual o cachorro, que ele pode tratar do jeito que ele quiser. Tem um momento que ele quer dar carinho e tem um momento que ele acha que deve espancar. Né? Então, a lei é boa. Eu sempre digo assim, ela pode ser até amarga, mas ela é boa. É eficaz. Não é 100%, mas eu digo que hoje eu estou, diante de um problema que eu vivi, eu estou pesquisando mais. Estou me melhorando no conhecimento. Isso é muito bom. Né? E a gente precisa disso. Né? Para a gente fechar essa parte da lei, né? Da Lei Maria da Penha, que é uma lei que traz por trás na identidade um grande sofrimento de uma mulher que chegou a estar de cadeira de roda. Ela está de cadeira de roda, pela violência até dos tiros que levou. Né? A gente vê que a nossa sociedade precisa não só ter ação para esclarecer a mulher dos seus direitos, como também esclarecer o homem do seu dever. Eu acho que a lei está precisando, ela precisa ser mais tratada socialmente. Ela precisa ser mais publicizada, mais comentada, levada nas escolas, né? Levada em todos os lugares, para que essa violência doméstica diminua e o homem se conscientize que a mulher não é propriedade dele. Com certeza. Ela só é companheira. A gente precisa de mais políticas públicas mesmo, né? Com mais incentivo, mais palestras mesmo, se for o caso, como você falou, em escolas, movimentos, né? Nas cidades, nos lugares é importante, porque muitas mulheres mesmo não conhecem, né? A Lei Maria da Penha que a protege. Muitas mulheres não conhecem, então eu acho importante. Hoje aqui a gente tem, né, a Sala Lilás, que fica na delegacia, que é um apoio ali à mulher, que ela for ameaçada ou for agredida, e ela for prestar queixa, ela tem a medida protetiva dela, ela tem a Sala Lilás na delegacia, que ela tem todo um suporte, um apoio psicológico, né, que vai ampará-la ali naquele momento que ela necessitar. Eu tive o prazer de conhecer a Sandra Menezes, né, que é quem cuida da Sala Lilás, e também a psicóloga. Né, tive o prazer de conversar com a Sandra. Eu já conheço, que eu estudei com a Sandra, eu tinha 16 anos de idade. Hoje ela é agente da Polícia Civil. Né? A história gira depois de 30 anos, reencontra aqui na cidade de Irará. Né? É responsável por essa Sala Lilás, como diz aqui o delegado, que ele tem orgulho dessa sala. O doutor Luciano é um super defensor. Realmente. Agora, partindo para a sociedade num todo, né?
A gente está falando da violência doméstica, mas nós temos a violência social contra a mulher. A mulher não pode ir num lugar, a mulher não pode usar certas roupas, que ela já é logo incomodada por alguém que se sente nesse direito de incomodá-la, né? Eu sempre digo, a beleza é para ser vista, agora a cobiça já passa a ser um crime. Né? Porque você não sabe com quem você está mexendo na maioria das vezes. Nós Né? somos assediadas a todo momento, né? Em qualquer ambiente, seja num transporte público, seja um supermercado. Recente, né? Teve uma matéria no jornal, não sei se foi o Fantástico ou Jornal, não lembro certamente, mas que ele era do exército, eu não lembro se ele era major ou soldado, filmando por baixo da saia das moças no supermercado, as moças passando pelos corredores, e ele se sentiu no direito de pegar o celular dele e gravar por baixo da saia das mulheres, por baixo das mulheres que estavam no supermercado. Então, por aí mesmo a gente já vê o quanto nós somos assediadas, né? E não somos respeitadas. Até em qualquer ambiente. Estarem num supermercado e você é assediado, num transporte público é assediado, num ambiente de trabalho. Não só o assédio, o físico mesmo ali, mas também o assédio moral mesmo. Eu sei. Hoje eu vejo que as mulheres não se sentem bem em sair sozinha. Não. Né? Não sente... A gente sente insegurança mesmo. Né? Se você usar um short curto, uma blusa curta, o homem acha no direito de lhe olhar, lhe cobiçar e falar o que ele quer falar. Sendo que ali ela só está vestindo algo que ela está se sentindo bem para o lugar que ela está indo. Então, o homem ou qualquer outra pessoa não tem o direito de escolher o que a mulher, escolher ou achar que ela está bem vestida ou deixa de vestir. Não. Nós temos o direito de vestir o que a gente quiser e fazer o que a gente tem vontade, de acordo com o que, né, pede a lei em relação ao falo de respeito entre um e outro. Certo, certo. O doutor Samuel, né, essa questão, o senhor também trabalha na área criminal. Sim, sim. Né? Muitos problemas nessa área, o senhor já Muitos. Inclusive, não só Irará, né, que tem um histórico muito grande na parte de violência doméstica, mas a nível nacional. Quando a gente vai lá no site do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, a gente encontra todos os dados lá de ações criminais e tudo mais, assim. Então, assim, a violência doméstica hoje, ela está ali disputando, se não ganhando, em muitas regiões e cidades, da lei de drogas, né, do tráfico, do uso de drogas, que é uma coisa também bem disseminada, infelizmente. Então, assim, é algo muito recorrente, e por ser tão recorrente, e até partindo ali para uma questão cultural mesmo, né, do que você vem falando aí, não deixa de estar, né? É um dos crimes assim que a gente mais atua, inclusive, devido a essa grande demanda que tem. Infelizmente, é isso aí. É uma situação que se torna até lamentável, né? O doutor Antônio Luciano, voltando ao delegado, ele esteve aqui conosco, ele disse que o maior índice de queixas na delegacia é nesta área, né? É na questão do abuso para com as mulheres. É o maior, esse é o maior índice que tem nessa cidade. Então, isso mostra que o homem desta cidade, ele está plenamente despreparado para viver em sociedade junto à mulher. Totalmente. Né? Porque ele termina confundindo as coisas. Eu não sei porque o homem ele não consegue ter amizade sadia com uma mulher. Né? Ele acha sempre que por trás tem que ter um proveito. É isso. Se me permite... Fica à vontade. Exatamente aquilo que eu vim falando. É uma questão cultural que não foi ontem ou hoje, sabe? Que está assim na cabeça mesmo do homem em si. É uma questão que vem desde sempre, né? Dessa coisa ali. Se você for olhar, até má interpretação bíblica fazem, porque está na Bíblia ali que a mulher deve ser submissa ao homem, mas em que situação? Isso. Né? Então, assim, as pessoas... desde do histórico ali, da história antes de Cristo. Então, se você for olhar, existe, né, essa cultura machista mesmo. Então, é uma luta desde sempre para reverter. E você vê que para se conseguir uma lei, para se mudar, tem que ter um caso muito grave ali envolvendo uma situação fática para depois vir a luta para conseguir fazer uma lei para cobrir aquele direito.
né? E a lei só em si não resolve o problema, né? Porque, infelizmente, precisa da conscientização, precisa do conhecimento, precisa dessa mudança cultural. Você falou aí também da questão Luana falou das políticas públicas, de como dar efetividade à lei. Porque a lei, por exemplo, a Lei Maria da Penha hoje, ela traz as medidas protetivas contra a mulher, que de forma inicial ali já afasta o agressor, mantém a distância, evita ali para tratar aquela questão emergencial. E já está avançando no sentido de incluir também uma atenção ao agressor, uma atenção psicossocial, a participação dele em umas palestras, em ambientes ali que discute ali mesmo, mais voltado para a terapia. Então, a lei já está vendo isso. Agora, precisa realmente da implantação. O Estado precisa não só da lei, precisa de agentes e de ações sociais para fazer implantar, educar e dar efetividade total. É porque é o que eu volto a dizer, nós não conhecemos a nossa Constituição. Imagine o Código Civil e o Código... E além do criminal. Código, aí vem as leis especiais, como essa Lei Maria da Penha, que é uma lei recente, uma lei de 2006, né? Vem a lei de drogas, vem a lei tal, então é muita lei, né? Não tem como se conhecer, em que pese, né? Está assim, comprovado que o homem ou a mulher, o indivíduo, na verdade, ele não deixa de cometer um crime só por saber que existe uma lei que diz que é crime. Certo. Não são todos, claro que muitos, né, pessoas de bem realmente, conhecendo, não vai fazer. Certo. Mas um grande número não se deixa influenciar apenas por conhecer a lei também. Hoje a gente vê a questão da violência, mesmo uma pessoa sendo criada em meios religiosos, né, que a gente achava que seria o homem perfeito, né, no sentido da palavra, e o homem, mesmo dentro da religião, quando você vai entender situações, eu fui missionário por um certo período, eu acho que a gente tem que se estudar o tempo todo, viu? Com certeza. Porque eu conheci um jovem que ele odiava o pai era pastor, né? E aí um dia eu fui conversar com ele para entender porque ele odiava o pai. E aí ele falava dos problemas que acontecia dentro do lar. Que dentro da igreja ele era um homem excelente, exemplar. Mas dentro de casa ele já era mesmo algoz da família. Porque todo mundo sofria na mão dele, da mulher aos filhos, né? Então a gente vê que nem todo... Tem coisas que só é aparente. Sim. Né? Exatamente. E dentro dessa questão do patriarcal, né? Do homem aí, a palavra pegou, era outra palavra que eu queria falar. A sociedade, ela é carente de conhecimento em todas as áreas. Todas as áreas. Porque a questão da formação do indivíduo, né? A gente fica muito na publicidade, mas quando a gente vai ver mesmo, deixa muito a desejar, porque é desde novinho que não vê a preparação. Exatamente. Aí, se me permite também complementar, é justamente aquilo que eu estava falando da inteligência emocional, né? Porque na vida não basta você ser bom apenas em uma coisa, é preciso ter um equilíbrio. Mas esse equilíbrio, ele parte desde a formação familiar ali, né, da educação. Mas se a gente imagina que nossos pais tiveram uma educação muito pior que a nossa, a gente também não pode esperar tanto. Mas assim, uma vez que a gente se forma um indivíduo ali maior, capaz, o acesso à informação está aí difundido, por que não a gente buscar melhorar também? Por que não a gente buscar informação, né? Hoje tem aí diversos cursos de inteligência emocional, de preparação em todas as áreas da vida. Não basta você ser um ótimo religioso e um péssimo, né, pai de família. Então, assim, você precisa ter esse equilíbrio, né? Até porque não adianta as palavras sem ações. Você precisa estar congruente nessas situações, né? Buscar mesmo. Tem que criar seres humanos melhores, né? Os pais estão ali para criar filhos e de maneira diferente. Porque por mais que ele tenha vivido de uma forma, né, que ele não tenha tido todo esse acompanhamento, ele então agora pode fazer o diferente, né? Criar seus filhos de uma forma melhor, que saiba respeitar, né? Não só as mulheres, mas como todos, de forma igual. Certo. Minha gente, a gente está em entrevista aqui com a nossa convidada, Luana, advogada, doutora Luana, que convidou o doutor Samuel, trabalham junto para estar aqui conosco. Nosso bate-papo de hoje, nós tivemos a FIA,
né, que já fez declaração de amor ao vivo aqui, ao som de Andrews Law. Né? E a gente ainda tem que ter outras conversas em cima desse assunto. A gente tem, é o segundo ano que nós trazemos esse espaço para as mulheres virem ao programa Irará Notícias, falar um pouquinho de si, falar um pouquinho dos seus desejos, das suas preocupações, das suas necessidades, dos seus direitos, dos seus deveres, como é a vida familiar, né? Confia teve o prazer de falar das filhas, entre outras. Amanhã mesmo a gente tem aqui Dona Gal Pinto, que é uma pessoa popular na nossa cidade. Muito querida. Muito querida. Né? Teremos professora Ana Martins, que também é outra professora queridíssima do nosso município, a pedido de alunos, viu? Olha. E olha que ela já se aposentou tem muitos anos. Olha, tá vendo? Mas um dos alunos ligou aqui, uma das alunas, né? Ligou pra gente aqui e disse: olha, por favor, traga minha professora que você vai ver que excelente mulher e que história linda. Tem muitas professoras que marcam mesmo. Eu tenho várias e eu sou apaixonada por elas mesmas. Me fizeram uma pessoa melhor na educação, com certeza. Quando eu falo dos meus professores, eu só lembro das minhas professoras. Eu também das minhas professoras, acho que até o ensino fundamental, né, até a 8ª série, eu não tive professores homens, só foram professoras mulheres. Certo, o que a gente vê na mulher é a sensibilidade, né? Eu lembro de minha professora Joelina, que era professora de matemática, professora Clarice, minha professora de português, e que tiveram grande importância na minha vida, e professora Isa, que era minha professora de religião daquela época, né? Foi por causa dela que eu me tornei radialista. Ela chegou para mim e disse: sua voz é linda. Eu ficava naquela, né? Porque minha voz mudou da noite para o dia, né? Eu tinha 12 para 13 anos e a voz saiu de fininha para uma voz grave. Verdade. Eu tive que fazer curso de dicção por causa de algumas palavras que eu tinha dificuldade de falar. Né? E a professora Isa enxergou isso em mim e me deu uma oportunidade de ler um texto na Igreja dos Capuchinhos, a chamada Igreja do Santo Antônio, né? Eu li um texto ali, e ali o Frei Damião, era Damião, isso mesmo, Frei Damião, ele ouviu e me chamou: quer fazer um teste no rádio? Sua voz é boa para rádio. E eu fui e estou em rádio até hoje. Então, eu agradeço a minha professora Isa, agradeço a Joelina, minha professora de matemática, que se preocupava em reunir os alunos, dizer: vai lá em casa tal dia que vocês estão com dificuldade nisso. Aí reunia aquele grupo de alunos na garagem da casa dela e dava aquela aula extra: a dificuldade é essa. Que muitas das vezes numa turma de 40 alunos você não consegue, né? Fica até inibido de perguntar. E ela tinha essa sensibilidade. E a professora de português, que me ajudou muito, não era na era do computador, não era na era do almanaque e da enciclopédia. Você quisesse, e o dicionário, né? Se quisesse falar bem, você tinha que estudar isso aí. Então ela nos chamou e é por aqui, por aqui. Lembre-se, você só tem 14 anos, vai para a rádio, e trabalhar no rádio você vai falar para advogado, para professores, para não sei quem, para não sei quem. Então você tem que melhorar a sua linguagem, porque seu vocabulário ainda é muito pouco para o que você vai fazer, né? Então tem essa importância e o olhar de um professor. E o professor tem esse olhar com o aluno. Então eu só lembro mais das professoras. Perfeito. Porque meu professor, eu fui fazer uma prova uma vez e o professor deixou pescar. Eu já fiquei meio cismado com os homens em cima disso aí. Ele virou as costas e faça o que vocês quiserem. Foi um abrir de livro na sala, meninos. Mas vamos lá. Gente, são 8 horas e 22 minutos, 8h22. Tem futebol, não tem, Ferreira? Tem futebol ainda. Nós vamos finalizar o nosso bate-papo agradecendo, né, a Luana, doutora Luana, que está aqui conosco. Doutora Luana, para quem não conhece, trabalha no setor de licitações da prefeitura. Sim. E também com Doutor Samuel, né? Como é que fica compartilhar esse horário aí? Está lá na licitação, que horário, que hora vai para o escritório com o Doutor Samuel? Como é? Na prefeitura, no setor de licitação, eu fico até meio-dia. E aí, à tarde, a partir de 1h40, eu vou lá para o escritório com o Doutor Samuel. Ah, certo. Aí tem os dias que tem licitação e se precisar ficar o dia todo, a gente ajusta e a gente vai se conciliando. Certo. É uma área também que eu gosto bastante. Certo. Agora, deixa eu tentar entender aqui.
Doutora Luana, a senhora, o doutor Samuel é da área criminal. Criminal. A senhora pretende continuar trabalhando na área criminal? Pretende ser delegada um dia? O que é que você pretende? Ser juíza? Eu já até conversei isso Ministra. com o Samuel. Eu falei que eu gosto das duas áreas, tanto a área criminal como a licitação que hoje eu trabalho. Mas meu foco ultimamente está sendo mesmo para ser delegada. Eu tenho essa vontade. É, né? Aí vamos ver, né, daqui para lá como vai ser. Estou estudando e o foco está nisso. O doutor Luciano vai ter uma concorrente. Ele também quer ir para... Pronto. Quer ser delegado? É. Doutor Samuel. Não, aí ela falou doutor Luciano. Doutor doutor Luciano. Luciano. Doutor Luciano aqui, o Luciano. nosso delegado. É, o Eu nosso aqui delegado. estou pensando em Senhor, desculpa aí. Mas eu quero agradecê-los, né? Eu vou primeiro fazer a despedida aqui com o Samuel Vitório, né? Exatamente. Filho de Dona Sofia, né? Eu tive o prazer, várias oportunidades de estar com Dona Sofia, principalmente nos eventos políticos, que Dona Sofia não perdia, né? Estava lá, né? Então, leve um abraço a ela e suas considerações finais. Elton, muito obrigado. É bem possível que minha mãe esteja ouvindo agora. Mãe, te amo. Um abraço para você. Deve estar ouvindo o Elton aí. Meu pai também, Duval. Agradecer, Elton, o espaço, como eu disse no início também, é um espaço de fala que não necessariamente é meu aqui hoje, né? Mas vim de alguma forma complementar também e acompanhar a doutora Luana, e já agradecendo a ela por estar também reconhecendo isso, né? E abrindo esse espaço para mim. E não deixar de homenagear cada uma de vocês, mulheres, né? Dizer que vocês podem, vocês merecem, né, ter o que vocês quiserem, né? Eu acho que as lutas, elas não podem, os empecilhos, as barreiras não podem ser um obstáculo ali para vocês pararem. Muitas coisas já foram conquistadas, não deixem, não abaixem a cabeça, vão em busca do direito de vocês. Parabéns por esse Dia Internacional da Mulher, vocês são muito guerreiras, parabéns. Ok, obrigado, doutor Samuel Vitório, né? Deus abençoe. Nossa advogada, doutora Luana, né? Suas considerações finais. Primeiramente, né, agradecer a Deus mesmo pela oportunidade de eu ter conseguido, né, terminar meus estudos e estar aqui lutando por dias e conquistas melhores para mim e para todos. E agradecer também pelo convite. Você sabe que é muito importante, né, para mim estar aqui falando sobre o direito das mulheres, nossos direitos. E falar que quando precisar, viu, pode me convidar, que eu venho sempre que for chamada. Agradecer também a doutor Samuel, né, por ter aceitado o convite de vir aqui comigo. A gente veio conversar, debater um pouco. Eu vou finalizar aqui com uma mensagem que eu achei que é bem importante aqui, eu gostaria de ler. Nós, mulheres, precisamos acreditar em nossa capacidade e força natural para as tarefas que temos de desenvolver e, a partir daí, buscar desenvolvê-las. Depois, é preciso que homens e mulheres entendam que, no entanto, é importante não confundir liderança com dominação. A liderança tem muito mais a ver com preservação de equipe, direcionamento, estabelecimento de regras, coordenação dos trabalhos, visando um fim comum entre homens e mulheres. Portanto, a todas as mulheres e as jovens advogadas, aproveitem o momento propício em que vivemos, onde existe uma evolução dos direitos das mulheres, continue lutando para serem reconhecidas por sua capacidade de trabalho e não estigmatizadas por questões de gênero, que acreditem em seu potencial intelectual e façam jus ao juramento de busca pela justiça para homens, mulheres e para todas e todos. Né? Essa mensagem que eu deixo para todas as mulheres. Um feliz dia para nós, né? Que essa não seja apenas uma data, que as pessoas entendam a importância desse dia, né, das mulheres. E é isso. Precisando de mim, só me chamar. Claro que eu vou chamar. O ano passado, quando eu tive a ideia de o Dia Internacional da Mulher, dia 8, o ano anterior a gente só fez algo no dia mesmo. Mas me veio a ideia na cabeça, conversando com essas mulheres aqui da nossa cidade, elas se emocionaram nesse dia 8. Eu falei, não, se elas estão satisfeitas com o que ouviram no dia 8, a gente vai fazer a semana inteira, né, com o programa voltado para as mulheres. Né? Poucas informações jornalísticas e sim a história
de cada mulher. E cada uma veio aqui, contou um pouco da sua história. Eu lembro que o ano passado nós tivemos a Adriana, lá do Saco Velho, né? A própria Isa, procuradora do nosso município, né? Entre outras mulheres que foram convidadas, estiveram aqui, se emocionaram e emocionaram pessoas. E aí veio essa ideia de todos os anos a gente fazer uma semana, né, com temas diversificados, cada uma falando da sua própria história, da sua própria vida e daquilo que domina, né? A senhora é da área da lei, a senhorita, meu Deus do céu, a senhorita é da área da lei, né? Então, eu estou esperando Dona Solange. Cadê Dona Solange, seu Josafá? Solange, né? Vou aproveitar, né, que Samuel falou da mãe dele, vou falar da minha. Mãe, te amo. Né? Minha tia é todo exemplo de mulheres para mim. Cadê Dona Solange, por favor? Dona Solange, em nome da Bem Me Quer, Dona Solange, se posicione aqui. Fia, se posicione aqui. A Bem Me Quer, né? Floricultura está conosco durante toda esta semana, dando uma rosa a cada... Doutor Samuel, não tem inveja não, viu? Dando uma rosa a cada mulher que vem falar nos nossos estúdios. Vamos aplaudir esse momento, ó. Né? Parabéns a todas as mulheres. A gente agradece aí a Toinha da Bem Me Quer, né? Antônia, como a gente chama. E Fia, obrigado, beijão. Ame mesmo seu marido, que ele merece, tá?